E aí pessoal, aqui é o Igox, de volta pra mais um vídeo e já se inscreve aí, pô. Na moralzinha, se inscreve aí, que hoje a gente vai reagir aqui a um vídeo do Mano Zé Renato, né? Onde ele vai estar fazendo um vídeo aí sobre a luta do Yugi contra o Joey em Yu-Gi-Oh! Colocou aqui, Yugi enganou todo mundo. Já até imagina, né, os momentos aí que vai mostrar como é que chama? Aquelas sacadas que o Yugi tirava da bunda dele pra ganhar a batalha. Meu mago do tempo envelheceu 30 anos e se tornou um sábio mago do tempo e por isso ele ganhou habilidades indestrutíveis. Mano, é muito foda. Vambora pro vídeo, né? Via de mão dupla é o que provavelmente é a rua da sua casa, mas não é a relação do Yugi e do Joey. Cara, a rua da minha casa não é via de mão dupla. Aleatório, pode pá, mas ok. Joey e Yugi são duas vítimas do faraó. Toda vez que o Yuguinho quer jogar um carteado, bater um buraco, ele é obrigado a ser possuído por aquele espírito Bateu um buraco, irmão? que mora Que naquela isso? Anabelle dourada que ele carrega no pescoço. A vida do Yugi pequenininho é um filme de terror disfarçado de anime. E aí, do outro lado, você tem o Joey, que entrou nessa vida do card game na intenção de juntar dinheiro pra pagar a cirurgia de olho da irmã dele. Joey. Parando pra pensar pra esse lado é meio... é bem engraçado mesmo. Mal sabe você que quando você começa a jogar card game, você não junta dinheiro, você gasta mais dinheiro do que você jamais gastou na sua vida. Isso quando você não começa a comprar action figure, irmão. Aí o bagulho fica tenso, a coisa fica louca. A pobreza vem fortemente forte. Qualquer pessoa minimamente envolvida com card game teria te falado, Joey. Isso não é a melhor Sai opção. dessa, irmão. Essa é uma péssima decisão. Agora que eu apresentei os dois lados, esse vídeo é sobre o último duelo do Joey e do Yugi no reino dos duelistas antes do Yugi ir duelar contra o Pegasus, que é o criador do card game, e também é um cara que tem um olho mágico que consegue ler as cartas que estão na tua mão. Aí é bom a gente esclarecer uma Isso aí é coisa depois aqui do Kaido. da gente ir Kaido pro não, duelo, do que é um negócio Kai. que tem nesse anime Não esqueci como é que chama o cara. se você só viu Kira? o início. Não sei. O tal do coração das cartas. Toda vez que o faraó, especificamente o faraó, fala, ah, não, vocês têm que confiar no coração das cartas. É só um pretexto para ele poder usar o poderzinho dele, que ele tem um poder. O poder do faraó é, pasme, comprar a carta que ele precisa na hora que ele precisa. É o poder da relíquia do milênio dele. Então ele inventou essa história. Putz, como é que eu posso fazer parecer que foi sorte? E aí ele pensou, eu vou começar a ir pro misticismo, eu vou começar a ir para um outro lado ali meio místico, para poder trabalhar isso na cabeça das pessoas. E aí ele começou, Kaiba, você não confia no coração das cartas. É Kaiba, Joey, né? você não confia no coração das cartas. Seto E aí, Kaiba. quando a pessoa não tira, é porque não tá confiando o suficiente. Mas quando ele tira, é porque ele confia. Não é porque ele rouba. Né, faraó? E sabendo desse poder, aqui a gente vê que se o Yugi fosse amigo mesmo do Joey, ele tinha levado o Joey num cassino e tinha jogado umas 15 rodadas de 21, tirando só as cartas certas e batendo 21 toda hora. E saía todo mundo de lá fazendo Kaiba não ser mais o único bilionário do anime. Não, né? Não, né? O que ele fez? Não, Joey, por que a gente não entra nesse torneio valendo a alma do meu avô e valendo a alma de todo mundo pra jogar um carteado? Eu tô te vendo, Yugi. Então pro Joey, pro coitado do Joey, ele só tinha duas escolhas. Esse steak doido aí. Perder pra um espírito obsessor que consegue escolher a carta que vai comprar, ou perder pro criador do jogo que consegue ver a carta que tem na tua mão. São poderes que só funcionam nesse anime também. Qualquer outro anime, esse pessoal tinha um poder. É seleção natural, pô. Se eles tivessem outro poder, eles estariam em outro anime. Sei não. Estão nesse anime porque eles têm esse poder. É verdade, mas não funciona em nenhum outro anime. Tipo assim, caiu no Beyblade, que é um mundo normal com peão. Não funciona. Caiu no Zatbel, que é um mundo normal com criança esquisita. Não funciona. Caiu no Bakugan. Eu tô pensando só em anime que é de vender coisa, né? Não funciona, não funciona em nada. Funciona só no Yu-Gi-Oh! E naquele anime... Não tem outro anime de carta com isso. Sakura. Não, em Sakura ele ia conseguir saber qual carta a Sakura ia usar antes dela usar. Ele ia ser um bom vilão de Sakura. O Yugi é vilão de Sakura. Se ele fosse a Sakura, ele ia saber qual carta ele poderia usar pra capturar a carta que estivesse fazendo mal ali.
Mais ou menos, se ele soubesse qual carta funciona. Porque ele consegue comprar a carta que ele sabe que ele tem que usar. É tipo assim, ele preciso... tem o conhecimento. Isso, se ele jogasse Pokémon, preciso de uma energia. Ele vai comprar uma energia. Entendi. Entendeu? Ele tem que saber o que ele tem que fazer. A vida do Yugi é difícil. Eu acho que a vida dele é só usar 3 cintos no pescoço e dor no braço. E Yu-Gi-Oh! É um anime extremamente dramático. Eu reparei isso nesse duelo, porque toda vez que filma o pessoal na arquibancada, tá todo mundo assim, meu Deus, não, eles são 2 amigos. Eu achava o cabelo desse cara fodão, mano. Eles estão lutando dessa forma. Engraçado. É muito triste ver. O do Joey é mais da hora. Por isso. Gente, eles estão jogando carta. Calma. O do Yugi, então, é diferenciado. Eles só estão batendo um carteado leve. Mas que anime que não é dramático? Não, mas o Yu-Gi-Oh! Força muito a barra porque eles estão realmente só jogando carta. Nem no Beyblade, que é muito mais perigoso, tu vê gente fazendo isso. E no Death Note, o Raito. Pô, mas o Death Note precisava disso, porque senão era muito chato. É. Mostra vários livro, Raito tá ligado? em casa, tipo de cortes assim. Quem foi mesmo que matou o cara? Ah, é verdade. Julinho, não sei o quê. Mano. Já vou, mãe! Aí até Julinho, não sei o quê. Eles são como irmãos. Eles podiam tirar para um ímpar. Minha filha, eles estão dentro de um castelo de um cara que criou o jogo, jogando em segurança. E você, ai meu Deus, sabe quem corre mais perigo do que eles? Os senhorzinhos que jogam buraco no botequim aqui perto, em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro. Eles estão correndo perigo. Agora Yuki e Joey, pelo amor de Deus, que perigo que eles estão correndo? As crianças no Beyblade correm mais perigo porque aquele peão começa a virar um tufão do nada. Aquilo é perigo de verdade. Agora isso aqui, baixa a cartinha, toma porrada pro holograma, pelo amor de Deus, né? O duelo nem começou, mas a mentirada já tá rolando. Porque o Yugi fala o Yu-Gi-Oh! E vira o Yu-Gi-Oh! Vira o Yugi, o faraó. E aí automaticamente quando ele vira o faraó, a camiseta branca dele de baixo some. E o Joey não percebe. Ninguém percebe. Tudo bem, eu já entendi. Que lapa de cinto no pescoço faraó, também. é só uma representação pra gente entender. Ele não muda. Eu vou fingir que eu engulo isso, que ele não tá ali parado no meio de todo mundo. Yu-Gi-Oh! Gritando o próprio nome, mas tudo bem, vamos fingir que não é isso. Igual o E aí ele, Superman. quando perde a blusa de dentro, é o quê? Que ninguém percebe. Igual tem um episódio também que ele grita, Yu-Gi-Oh! Quando volta, ele tá com o casaco tirado, colocado por cima do ombro, como se ele fosse um pirata, pra jogar carta. Aí ninguém percebe também. Aí tudo bem, não, beleza. Agora, se o Joey não percebe esse tipo de coisa, ele tá muito ferrado nesse duelo, porque ele não vai perceber outras coisas também. Aí o Pegasus fala um monte de coisa assim, e aí o Joey e o Yugi começam a conversar como se eles estivessem indo fazer um meet and greet com o faraó. Mas as pessoas sabem que o faraó tá morto? Meet and greet. O faraó é um espírito. Então é como se ele estivesse indo encontrar com o espírito. O Joey agradece o Yugi pela oportunidade de ter ensinado ele até ali, e que se ele tava ali era por causa do Yugi. E aí o Yugi fala, não, Joey, se você chegou até aqui, foi por mérito seu. Aí o Joey fala, Yugi, saiba que aconteça o que acontecer, você é meu amigo pra sempre. Você sempre vai ser meu amigo. Gente, pelo amor de Deus, vocês só vão jogar carta. Tudo bem que se o Joey ganhar, o Yugi fica sem o avô dele, né? Que o avô dele vai embora. Mas de resto, vocês só vão jogar carta. Para. Aí, essa hora, o Pegasus faz um monólogo na cabeça dele. Ele faz vários durante o episódio, eu não vou ficar falando todos. Mas é sempre ele falando isso assim. Ah, que divertido. Ver os 2 melhores amigos. Essa não é a voz do Pegasus no dublado, tá? No dublado ele fala normal. Mas no em japonês e no inglês, ele fala direto. Yugi Boy. Não sei o que. No inglês é pior ainda. Boy. E ele fala várias vezes. Ah, que divertido. Ver os 2 lutando. 2 amigos. Parecendo o cara do One Piece. E não sei o quê. Mr. Novamente. Eles Chu? ficam apenas jogando carta. Estão os 2 parados. Conversando. Mas tá o Pegasus falando horrores. Isso me entretém. Assistir 2 amigos Da hora. nessa situação. Não sei o quê. E fala. Várias vezes. Não vou me prolongar nisso, porque ele repete isso o episódio inteiro. Sem sacanagem. Interessante. Agora, isso aqui é sério, eu não tô inventando, eu não tô exagerando. Eu assisti essa luta em inglês, japonês e em português. Em inglês, especificamente, a gente tem uma cena que antes deles começarem a duelar, começa um AMV. Bem AMV, tipo início dos anos 2000 ali, quando a AMV ainda tava caminhando, meio movie maker das ideias, do Yugi e do Joey, relembrando tudo que eles passaram até ali. Uma música sobre eles serem irmãos, não sei o quê. Muito, extremamente brega. E na versão em português, parece que eles queriam fazer isso e não fizeram. Porque começa um instrumental com eles conversando, aí alguém grita uma voz assim no fundo. Seja como for! E corta. E não tem. Não tem o resto da música, não tem nada. A música só para e volta a fala normal. Quer saber? Vou fazer essa porra nada. O Yugi baixa o Guerreiro Guardião Celta em modo de ataque. E aí é um dramalhão, porque o Joey baixa um monstro dele lá que eu não lembro o nome, e aí eles se batem, né? Que era mais forte que o Guerreiro Guardião Celta. E aí eu nunca vi tanto drama, porque a espada do Guerreiro Guardião Celta quebra, cai do lado, e aí mostra pelo reflexo da espada o Guerreiro Guardião Celta sendo morto. Tipo assim, meu Deus, é o primeiro monstro.
Parecia que, nossa, já preparou pra mostrar que não. Isso aqui não vai ser sacanagem. A gente investimos um dinheiro nesse duelo. Aí o Bakura fala o seguinte, eu vou até ler. Tudo está em jogo, mas eu acho que quando tudo estiver acabado, talvez consigam aquilo pelo qual estão lutando. Não, vocês... Ah, não entendi porque ele falou rápido. Não, você não entendeu porque não faz sentido nenhum o que ele falou. Eu acho que o pessoal ficou tão assim, meio... O que o Bakura tá falando? Que até corta pro Pegasus falando sozinho de novo, porque o Bakura quis improvisar e não ficou bom no desenho. Agora é maravilhoso também. Cara, porque o Joe fala, assunto. depois de matar o Guerreiro Guardião Celta do Yugi. O clima tá eu não tenso, entrei né, nessa gente? pra brincar. Aí corta pro Tristan. O Joey não entrou nessa pra brincar. Aí o Yugi fica com raiva porque o Joey fez isso e deixou o monstro dele sem nenhum tipo de defesa em campo, só parado, né? E aí ele fala pro Joey, olha só, se você vai tomar esse tipo de atitude, você não está pronto pra enfrentar o Pegasus. E aí o Yugi faz o quê? Baixa aquele Gaia, não sei o que, e bate no monstro do Joey, derrota o monstro do Joey e fica o Gaia parado no campo sozinho. Do mesmo jeito que o Joey deixou o dele parado sozinho. O Joey bota um monstro mais fraco no campo, né? E aí o Yugi pensa, por que ele escolheu esse monstro? Ele tem monstros mais fortes no deck dele. Isso não é a melhor escolha, mas era o que ele tinha na mão, irmão. Às vezes ele tem monstros mais fortes? Tem, mas estão no deck, não estão na mão. Para de questionar também tudo que o moleque faz. Esse desenho é muito injusto com o meu menino Joey. E acontece de novo o negócio do Tristan, né? Que o Bakura fala assim, parece até que o Joey queria que o Yugi atacasse ele. Aí corta pro Joey, Yugi, eu queria que você me atacasse. Eles vão ficar nessa troca várias vezes também. Só por essas 2 vezes que eu vou repetir mesmo, porque várias vezes no episódio acontece isso. O Yugi tava com o Rei Caveira em campo, aí o Joe invoca o Guerreiro da Espada de Chama Dourada, usa uma carta mágica que inverte os pontos de ataque e defesa, ataca o Rei Caveira e destrói o Rei Caveira, que era o sonho do Gilberto Barros quando ele fez aquela matéria totalmente dissimulada que fez todos os pais do Brasil destruírem a camada de ozônio queimando cartinha de Yu-Gi-Oh! Por sorte, o Joey é meio desatento porque ele acompanhou todos os duelos do Yugi, ele sabia que o Lapa Yugi da boca do conseguia fugir moleque. o Gaia com aquele dragão amarelo feioso e ele mesmo assim foi lá e matou quem? Rei Caveira. Aí o que o Yugi faz? Baixa esse dragão amarelo feioso, que eu não lembro, acho que é Maldição do Dragão o nome, baixa esse troço, Maldição do aí usa Dragão. polimerização e funde os dois e faz o Gaia montado no dragão feioso, que eu não lembro o nome. E era cada palavra que esse desenho ensinou pra gente que eles deviam agradecer pela alfabetização que esse desenho tava fazendo, porque eu nunca na minha vida ia usar a palavra polimerização. Pô, é foda quando eu erro a palavra... Parava. É complicado quando eu erro a palavra, antes de falar polimerização e falando sobre alfabetização. E aí faço isso que eu fiz. Volta pro Joe e ele tá meio perdido. E aí eu acho que pra encher linguiça desse episódio, eles cortam pra uma música cantada pelo Neil Bernardes. Neil Bernardes, pra quem não sabe, é o cara que canta a abertura do... Todos os desenhos de anime que você conhece. Todas. Qualquer... Neil Bernardes. Pensa num anime. É o Neil Bernardes que canta, você sabe qual é a voz dele. E ele também canta a do anime mais popular de todos, que é O Rei do Gado. Desculpa, é rapidinho, juro que é rápido. Ele espera um pouquinho, não espera? Ele espera um pouquinho, você espera também. Olha só, considera se inscrever Espera um no pouquinho, canal se você espera. não for inscrito, deixa Ele like, espera um comenta, pouquinho. etc. Faz todo aquele procedimento que você já sabe. E qual é, rapaziadinha, deixa o porque likezão aqui escuta também, isso se a inscreve no vida inteira. canal. Se Depois puder, o vídeo vira original é do membro Zé canal, Renato, isso também o ajuda. link Caso vai você estar goste aqui de na qualquer descrição, projeto se que vocês eu quiserem faço. seguir Ah, ele eu lá. gosto de vídeos Creio curtos. que já sigam Vira ele, membro me né? ajuda. Se Ah, eu estão gosto vendo o desse vídeo aqui. Vira Mas membro me enfim, ajuda. Ah, eu gosto de podcast que você fortalece Vira nós aí membro me também. ajuda. Não importa o que eu faça, vire membro, porque isso ajuda muito. Ou apoie no Apoia-se. Perdão por ter interrompido, juro que não vai se repetir nesse vídeo. Nos próximos vai. Então, obrigado, beijo. Até mais. O Joey, depois de ficar 2 minutos parado esperando o Neil Bernardes acabar de cantar, resolve fazer o seguinte. Ele baixa o dragão negro de olhos vermelhos, aí ele usa o não sei o que de tumbas pra poder pegar o Rei Caveira do Yugi, aí faz o Rei Caveira vir pro lado dele, aí ele usa o copiador pra copiar a polimerização, e aí Carai. funde os dois e faz o Rei Caveira negro de olhos Porra, vermelhos. menor. Acho que é esse o nome. E aí, você para pra pensar que o Joey estava esse tempo inteiro andando o torneio todo com uma carta de fusão de um monstro que ele não tem e de uma polimerização que ele não tem também no deck dele. Ou o Joey não é um cara desatento, ele é só um cara extremamente preparado que andava por aí pronto, sabendo que, confiante de que ele ia chegar na final, ele ia lutar contra o Yugi e ele ia... Não, mas aquelas cartas ali, elas só pegariam ali a carta do adversário se fosse aquela carta específica que o Yugi tinha, o Rei Caveira. Não, Rei Caveira não, né? Acho que era o dragão lá. Porque aí não faz sentido nenhum, pô. Uma carta que só funciona pra outra, tipo assim, pra uma carta específica. Se for isso, a parada é meio absurda, meio, sei lá, estranha. Meio roteirizadamente específica, né? Muito específica, pra falar a verdade, mas... Acho que... não sei, eu acho que eu já vi essa luta, rapaziada. Não lembro exatamente se foi essa. Não sei se teve mais de uma luta do Joey contra o Yugi. Mas eu lembro que eu cheguei a ver uma luta do Joey com o Yugi. Mas eu acho que a que eu vi, acho que foi mais pro comecinho do anime, se pá. Uma que quando o Joey tava mais fraquinho das ideias. Aí acho que ele tomou um pau.
Acho que essa aqui deve ser outra. fazer essa jogada contra o Yugi. O Joey nunca se sabe se ele tem esse preparo todo. Ele é uma caixinha de surpresas. E aí ele estoura o dragão do Yugi e deixa o Yugi com 550 de vida. Viu que eu escrevi o barulho aí? Pirililili. Eu achei que fosse Da urna urna eletrônica. Os pontinhos diminuindo era da hora. O Joey fala que tá pronto pra acabar com o duelo, mas aí o Yugi fala: calma, Joey, ainda falta muito pra esse duelo acabar. Ele está apenas começando. Porque o Yugi sabe que falta um episódio inteiro e que ele nem começou a roubar direito. Como é que vai acabar o negócio se o cara ainda nem teve a oportunidade de exercer o alicerce desse anime? O Yugi resolve que tá na hora de começar. Ele compra o Mago Negro, baixa o Mago Negro, aí ele baixa aquelas cartolas, que são Mago Negro que escondem o monstro dele, que normalmente teria 25% de chance do inimigo acertar o monstro do Yugi. Só que como é o Yugi que usa, o inimigo tem 0% de chance de acertar. Porque nunca acertam o monstro que tá dentro da cartola. O Joey atira na cartola, erra o Mago Negro, lógico, ninguém tinha dúvida. E aí ele baixa um jacarezinho fraco e começa a fazer uma atuação muito ruim de que ele tá jogando mal. Ele manda uns: ah, meu Deus, que jogada horrível. Eu não tô de sacanagem. Que jogada horrível. Eu poderia ter pensado melhor. Oh, não, Yugi. Acho que você não tem escolha. Eu odeio essas forçação de barra, mano. Eu odeio, porque, tipo assim, você sabe que o cara nunca não falaria aquilo, tá ligado? Isso acontece na porrada de anime, né? Mas eu entendo que é a criação do clímax, né? Pro cara depois vir e eu consegui, superação. Mas não, eu odeio esses momentos, cara. Dá uma agonia, o cara... Nossa, que horrível. Você acha que ia ganhar de mim com isso aí? Pá. Coisa de vilão, né? Quase sempre o vilão que faz essas paradas. A não ser atacar o meu monstro. Na intenção de fazer o quê? O Yugi atacar com o Mago Negro e ele vê em qual cartola o Mago Negro tá. Só que, pelo amor de Deus, né, Joey? Aí o Yugi bota uma armadilha dentro das cartolas, não ataca o jacarezinho, o Joey ataca as cartolas, erra, mais uma vez, acerta a cartola vazia, porque nem quando o Yugi vai fazer algo que é benéfico pra ele, ele não consegue não roubar. Ele, não, pô, então vai errar mesmo. Aí erra até a armadilha. O Pegasus aproveita esse momento pra fazer um monólogo de 4 minutos. O episódio dura 22, contando com abertura e encerramento. E ele para pra falar sozinho por 4 minutos, enquanto o Joe e o Yugi não fazem nada. Eles vão ter que apressar o duelo por causa desse homem. Agora, só tendo 2 opções de cartola, 50% de chance, o Joey vai e faz o quê? Acerta a armadilha. E aí o que essa armadilha faz? Ela ativa um bagulho que diminui os pontos de ataque do dragão. Ah, pô, mas tipo assim, ele tem que mostrar, né, a carta que ele botou de cabeça pra baixo. Se o cara botou uma carta de cabeça pra baixo dentro de uma cartola, eu pararia de atacar as cartolas, porque eu sei que é uma armadilha, pô. O cara não colocaria um monstro virado de cabeça pra baixo, é foda. Virado com a carta pra baixo, que no caso aumentaria a probabilidade do Joey acertar, né, se fosse um monstro e o outro monstro, né, que é o que ele tava escondendo, que é o Mago Negro. Não faria sentido, mano. Tá ligado? É o mínimo, mas o mínimo do raciocínio. A não ser que o Joey não viu essa carta pra baixo, mas o cara sempre tem que gritar, né? Eu coloco uma carta virada pra baixo, debaixo da cartola aqui, ó. Tá ligado? A partir do momento que isso aconteceu, mano, é basicamente óbvio, tá ligado? Tipo assim, não, beleza, colocou isso aqui pra cá, sabe que eu tô metendo pau nessas cartolas aqui pra acertar os trem. Então é óbvio que ele não colocou um monstro aqui, né? Ele colocou uma armadilha pra mim, pô. Então eu vou parar de atacar essas cartolas. É o pensamento que eu teria, pelo menos, né? Não sei se eu tô sendo aqui exagerado, mas eu acho que é o mínimo de raciocínio lógico, tá ligado? Vamos ver aí qual que o Yugi fez. E aí o Yugi mostra onde o Mago Negro tá, porque não tem mapa porque esconder, e os dois estão com a mesma quantidade de pontos de ataque, 2.500. Aí o Yugi pensa: Joey melhorou muito nas últimas semanas. Ele já está jogando como um profissional, mas ele vai precisar de mais do que isso pra poder lidar com uma relíquia do milênio. E aí ele avisa pro Joey: Joey, te prepara, porque tá na hora do faraó. Ele vai roubar e ele não vai roubar pouco. A partir daqui é só roubalheira atrás de roubalheira. E eu queria estar brincando, mas eu não tô. Porque o Yugi fala assim pro Joey: eu vou obliterar seu dragão. Aí o Joey: valeu, Yugi, cara. Baixa a bola. Aí o Yugi bota a mãozinha aqui, compra uma carta. A carta que esse homem compra, ele fala: viu só? E aí ele baixa a carta, ele nem bota na mão pra fingir, ele só baixa direto, e a carta é o quê? É uma carta que aumenta o poder de ataque do Mago Negro, e aí o Mago Negro consegue destruir o dragão. Ele nem fala que ele vai destruir, ele fala: eu vou obliterar o seu dragão. Mais uma palavra que o Yu-Gi-Oh! Ensinou que eu não fazia ideia do que significava. Sabe o que significa? Esse ângulo parece que obliterar? Esse ângulo parece que o Yugi nem tem cabeça direito, né, mano? Parece que igual o Vegeta, vocês já viram uns prints do Vegeta que parece que a cabeça dele é isso aqui, ó. Tá ligado? Você imagina o cara com a cabeça raspada.
Onde é que chega o pezinho do moleque, mano? O pezinho do moleque daqui a pouco tá batendo lá nas costas dele, coitado. Significa? Não. Obliterar é destruir. Tá vendo? E ela lê livros, hein? Eu só vi Yu-Gi-Oh! E aqui começa a traição. Uma traição que, pra mim, é no nível da traição do terceiro Hokage com Minato. É criminoso o que o Yugi faz. Pesado, hein? Porque o Joey faz o seguinte, o Joey mete a mão no deck, pá, compra, fala que confia no coração das cartas e tira o dragão bebê. Que era a carta que ele precisava. O Yugi já fica se achando porque o Joey baixa o dragão bebê e bota uma outra carta virada pra baixo. Aí o Yugi, deve ser o mago do tempo que eu dei pra ele. Ele sempre joga as duas cartas juntas. Só que ele se ferra, porque não é um mago do tempo. É uma mágica que faz o mago negro perder os pontos de ataque. O Joey acha que já ganhou e começa a fazer um discurso, só que aí corta pra Teia e a Teia tá, meu Deus, eles estão lutando, mas ainda são amigos. Caramba, que legal ver que, mesmo no calor da batalha, eles ainda estão conseguindo manter a amizade deles forte. Porque, menina, para de ser emocionada. Calma. O Joey compra mais uma carta, novamente confiando no coração das cartas, e vem o Mago do Tempo. E aí o Joey lembra e fala, caramba, a carta que vai definir esse duelo foi a carta que você me deu, Yugi. Cara, você é um amigo e tanto, Yugi. Coitado. Coitado, Joey. Aí corta pro Yugi, não tem uma expressão de preocupação na face desse homem. Ele está com um sorrisinho de quem diz, Joey. Ela vai definir esse duelo. Ah, vai. Ah, se vai. Ê, marvada. O Yugi tava muito convencido quando corta pra ele. Eu acho que ele não sabia que ia cortar pra ele. Porque ele tava igual o bailarino do Faustão. Quando corta pra ela tá... Corta pro Yugi, ele tá assim. E aí você vê a diferença de atuação do Faraó pro Joey. Porque quando o Joey acerta o Mago do Tempo, o Faraó faz uma cara de quem tá, meu Deus, e agora? Sabe, meio preocupado, assim, de sacanagem. Sendo que ele sabe que não tem problema nenhum. O dragão bebê vira um dragão adulto, o mago negro vira um velho com 100 de ataque, o Joey dá uma choradinha e ataca. E aqui acontece o que a gente já esperava. O Joey ataca com o dragão, o Yugi repele o ataque, aí o Joey questiona, ué, como é que você fez isso? E o Yugi podia ir direto ao ponto, podia falar o que aconteceu. Mas ele resolve, ele é um ator acima de tudo, né? Um artista, e ele resolve florear. E ele fala, com mágica, meu amigo. O Joey fica sem reação. E, mano, como é que é? Meu Mago do Tempo ganhou experiência. Assim, que quem falou não foi o Joey, foi o dublador que falou mesmo. Como é que é? Ele tinha um tom de que... O juiz! O juiz estava embutido. O problema é que o dono do evento é outro ladrão. Então não tem como cobrar de ninguém isso. Aí o Yugi floreia novamente uma ladainha lá qualquer de que o Mago Negro demorou 1000 anos pra aperfeiçoar uma mágica. Eu já vi essa parada. E se tornou muito mais poderoso. Ao contrário de envelhecer e ficar fraco, o envelhecimento, a idade, ela traz sabedoria. Ele virou um sábio negro. É isso aí, caralho. E aqui a gente vê que o Yugi deu o Mago do Tempo pra se prevenir contra o Joey. Tudo que o Yugi fez até aqui foi pra... Pô, beleza, tem que garantir a final desse torneio. O que eu faço? Eu vou empurrar o Joey o torneio todo, dando estrelinha, dando ajuda, fazendo o papel de coach. Toma, Joey, vamos lá. Toma cartinha, Joey. Do torneio. Toma cartinha, Joey. Pro Joey chegar na final. E ele fazer o quê? Fazer isso, porque quando ele dá o Mago do Tempo pro Joey, essa carta do Sábio Negro que tá no deck dele, a fusão, não tem mais utilidade. Essa carta estava só ocupando um slot inútil. Não tinha utilidade por quê? Ah, tá. Pra mudar o tempo, a única carta específica que se avançasse no tempo provavelmente daria certo seria com o Mago Negro, né? A não ser que avançasse pouco no tempo, mas normalmente avança muito, né? Então... entendi um pouco essa parada aí dessa carta específica. Tipo assim, talvez tenha alguma outra carta também que funcione com o Mago do Tempo, mas tá, entendi que a maioria deve dar ruim, né? No caso, que a carta, tipo assim, chega num limite ou morre, sei lá, o dragão ou o guerreiro, né? Esse homem pensou o torneio inteiro, do episódio 3 até o 34. Foi tudo planejado pelo Faraó e pelo Yugi. E sabe o que o Sábio Negro faz? Ele deixa você usar uma carta mágica no turno do seu adversário. O Joey tá jogando Yu-Gi-Oh! O Yugi está jogando Magic de deck azul. Aí o Yugi finge que se importa, começa a chorar num take, volta pra ele já não está mais chorando. Ele usa o monstro que renasce, invoca o Rei Caveira Negro de novo. Pra quê? Pra nada, porque não precisava. Ele só invoca pra humilhar o Joey.
Aí o Yugi ganha roubando, e o faraó, depois de ganhar roubando, faz o Yuguinho se sentir mal, que pega e fala, não, Joey, toma aqui, fica com os 3 milhões pra você, cura tua irmã, eu só quero pegar a alma do meu responsável mesmo e tá tudo certo. Vamos seguir assim, porque ele sabe que roubou. Agora eu vou dar pra vocês a solução certa pra resolver toda essa questão da alma do avô e da cirurgia da irmã do Joey. Fica aqui comigo, olha só. O Kaiba deixou o avô do Yugi, que é um senhor de idade machucado depois do duelo, processa. Você não vai jogar carta com o Kaiba, você joga uma intimação na mesa do Kaiba. Isso é verdade. Ele é dono de empresa. Vai ficar feio pra empresa saber que, ó, o dono da empresa, infelizmente, machucou um idoso em um duelo de cartinha. E aí o Kaiba vai ter que pagar Isso é pra rir não, indenização. rapaziada. O Pegasus mandou uma fita pra casa do Yugi, jogou contra ele um Shadow Game através da televisão e roubou a alma do avô do Yugi. É Gilberto Barros. Liga pro Gilberto Barros. O que ele mais queria era motivo pra falar disso. Gilberto Barros ia acabar assim com a carreira do Pegasus. E aí já aproveita, já tá lá na Rede obliterar TV, já marca que a Márcia Sensitiva pra falar dessa questão da televisão, que o cara duelou cartinha pela televisão. você. E aí, pra fechar, bota o Pegasus lá na Luciana Gimenez, no Super Pop. Era 2 tempos pra esse homem tá devolvendo a alma de todo mundo. Eu sei que o vídeo acabou. É mesmo, é? E essa É mesmo. foi a início aqui. Então, rapaziada, esse foi o vídeo, luta do Yugi contra o Joey. Ó, por que eu tô puxando o microfone? Nem entendi também. Entendi foi nada aqui agora. Realmente, velho, eu já tinha visto essa luta, eu imaginei que eu tinha sim, mas ao mesmo tempo eu não tinha certeza. Deixa eu só terminar de arrumar o mic aqui. Desculpa pelo barulho aí. Chato. Tô vendo aqui se eu tô enquadrado certinho, tô, né? Deixa eu dar uma arredada aqui. Pá, aí, agora tá melhor, eu acho. Então, eu já tinha visto essa luta, né, Joey contra o Yugi. Eu tenho um problema massa com Yu-Gi-Oh! Porque eu assisti acho que umas 2 vezes. É bastante episódio até. Mas eu fui assistindo, sabe? Mas eu me perco muito nos episódios, então... Acho que uma vez eu assisti do começo, outra vez eu assisti já tava mais pro meio, assim. Aí eu fui vendo episódio igual louco também. Que a carga dramática, né? Acho que é engraçado o roteiro, assim. Acho bem... Sei lá, acho que prende bastante, sabe? Você vai assistindo uma batalha assim, aí você vai ficando assim, pô, você não sabe o que vai acontecer, a não ser que o Yugi esteja na batalha, né? Aí você sabe que ele vai ganhar. Mas tirando isso, as batalhas são bem interessantes e tal. E tem um apelo emocional ali, né? É divertido, cara, é divertido. Embora as batalhas do Yugi tenham essas paradas que tem aí, né? Mas o Yugi é gente boa também no fim, né, mano? Deu premiação pro mano Joey aí. E foi o melhor dos 2 mundos aí, né, cara? Geral saiu bem aí, né? Os vídeos do Zé Renato são muito fodas, cara. Deixa eu dar mais um like aqui. Pô, eu sou fã pra caramba. Já assisti aqui uma pá de vídeo dele. E vou continuar assistindo porque o cara manda muito, mano. Parabéns pelo trampo aí. E quem curtiu, deixa um likezão, se inscreve no canal aí se você gosta de ver essas reações, que eu vou continuar reagindo aí também. E se você quiser uma reação específica, manda aí pra mim. Se tiver um pouco a ver com o canal, um pouquinhozinho a ver com o canal, eu já faço. Anime, coisa relacionada. Ou, enfim, pode mandar aí. Que é capaz de eu fazer uma reação aí. Porque, né? Porque é isso, né? E é isso. Tamo junto. Até o próximo vídeo.